estou aqui na parte do mobile. Eu consegui fazer funcionar o controle com o microfone, né? Já satisfeito com o resultado, já estou de boa com isso. Então, eu estou agora trabalhando na parte mobile. Eu acho que isso já vai encaminhando pro finalzinho, assim, da parte mais, vamos dizer, técnica do projeto, né? A parte que envolve adaptações para celular, para plataforma, para input, output. Eu acredito que resolvendo isso, fique só a parte dos níveis e é isso aí, encerra o projeto. Eu ainda vou fazer uns pequenos ajustes assim nas regras do jogo, ainda mais com a parte do balão estourando, né? Da bola estourando, que eu fiz realmente muito por cima, não dei a atenção devida ainda, sabe? Ainda não dei os ajustes que cabem nessa partezinha. Então é o que eu vou tá mexendo aqui. Deixa eu mostrar, deixa eu virar a câmera. Aqui estou instalando as dependências que necessitam para gerar o arquivo APK dentro do Godot. Esse primeiro passo aqui já deu uns probleminhas, eu tô dando umas olhadinhas aqui. Como eu disse, eu estava um pouquinho apreensivo com a parte de gerar o APK. O Godot ele funciona assim, eu fiquei tão assim com o pé atrás com relação a essa parte daqui, que eu cogitei até fazer com o... como chama? E usar o DualShock. Deixa eu virar a câmera de novo. Eu cogitei usar o DualShock para pegar só o movimento esquerda e direita. E aí eu já tenho o microfone, né? Já tenho o sistema de áudio funcionando. Já tenho o computador, não vou ter que mexer com tela, não vou ter que mexer com nada muito exótico. Só que ele não tem suporte nativo para DualShock, o que é um problema, né? Se eu não tenho suporte nativo, então eu vou ter que pegar uma ferramenta externa e converter o input do DualShock numa tecla do teclado. Então eu vou transformar essa tecla num... Tá vendo a gambiarra, né? Não queremos isso. Então eu vou tentar um pouquinho. Eu vou me esforçar um pouquinho para fazer rodar o gerador de APK. O gerador de APK, eu tenho um projeto demo, né, que eu não mostrei aqui, que ele acessa o acelerômetro e o giroscópio do celular. Com base nisso, como é uma coisa bem simples, né, eu vou acessar a variável do giroscópio e a partir de um certo limiar, né, eu estabeleço um limiar qualquer que eu queira para servir para direita e esquerda. Por exemplo, se você virar o celular 30 graus para a direita, você está indo para a direita, 30 graus para a esquerda, você está indo para a esquerda. Menos que isso, você está no neutro. E é isso aí. Se o celular não fosse um controle tão bom para esse projeto, eu nunca que eu faria isso. Nossa, nunca que eu ia mexer. Isso aqui é muita coisa para ver, mas com tão pouco tempo, né? Com algumas coisinhas ainda pendentes. Assim, níveis, né, que fazíveis, né, com base nas mecânicas. Novamente, eu só tenho que dar um reworkzinho na parte do balão, da gravidade, dos ajustezinhos bem, sabe, pequenininhos. E com base nisso eu vou poder gerar alguns níveis que sejam compatíveis com o controle que eu tenho aqui. Eu vou ter níveis que eu posso criar desafios com base no jogo que eu tenho agora, certo? Não moldar o jogo que eu tenho para uma versão que eu quero, para ir fazer, não. Eu olho o que eu tenho aqui, eu penso, ele faz isso aqui com gravidade, ele tem isso aqui, a pessoa só o que eu consigo fazer a técnica proibida de game design. Eu faço o nível, eu passo o nível, e se eu passo o nível, o jogador também consegue passar o nível. E é isso, ela é proibida por um motivo, que ela não é uma boa técnica. Mas na falta de playtest vai ser o que temos para hoje, né? Vamos fazer alguns níveis interessantes aqui. Tomara que com o giroscópio do celular. Eu estou muito animado para fazer isso funcionar.
Se der certo, eu diria que o projeto assim ele obteve êxito total, assim. Um projeto bem ambicioso, assim, já de começo, assim, pegar o controle de movimento, pegar o controle de microfone e exportar para celular. Se eu conseguir essas três coisas, eu considero um projeto assim concluído com sucesso total mesmo, assim, tipo, tudo que eu planejei fazer eu consegui colocar no jogo, assim, das mecânicas, né? Então é isso aí. Deixa eu acompanhar aqui o apt-get, ainda tá em 79%. E a primeira plataforma, vou ter que instalar duas plataformas de Java, pegar o local delas duas e usar para gerar o APK. Depois que eu gerar o APK, eu coloco no celular. E aí no celular eu vou ver se dá certo, né? Se dá certo, né? Se o fone ainda funciona, se eu consigo acessar o giroscópio, se eu consigo exportar as coisas. O renderer do outro projeto que não tá para mobile, o renderer do projeto, como eu peguei um projetinho de base, tinha um renderer simplificado, mas eu tenho quase certeza que não era mobile. Não, quase não, eu tenho certeza que não era para mobile. Eu tenho quase certeza de que talvez rode no mobile. Então, é isso aí. Travou em 79%. Vai ser incrível. Ok, ainda tá instalando aqui. 95%, ele disse aqui que ia levar 40 minutos, levou quase isso mesmo pra dar o update enfim, no banco aqui, pra ele poder instalar a parte do Java, né, que é o que eu vou usar pra gerar o arquivo APK para poder instalar o jogo no celular, gerar o APK. Enquanto baixava, eu redesenhei alguns níveis aqui. O primeiro é para ensinar o controle de movimento, né? O segundo é para fazer um pulinho simples, né? Esse aqui para construir a autoestima do jogador, a confiança dele. E aqui os níveis para destruir a confiança dele. Aqui eu vou pegar um pulo mais alto, né? Isso aqui, os primeiros são realmente um tutorial, os segundos são mais desafios. Isso aqui não conta como tutorial, né? Fazer um salto um pouquinho mais alto. Só que aqui já tá, por exemplo, um salto que se você fizer muito aqui, ele estoura e cai. Então você tem que fazer uma aterrissagem e não simplesmente ir até lá, até o final. Então eu achei isso aqui uma parábolazinha curtinha, uma coisinha mais de precisão. Aqui, mesma coisa, né? Algo próximo com aquele alto, não muito alto, não muito baixo. O que me lembra que tá faltando um nível que eu tinha previsto. Vou até desenhar aqui. Ai, cadê? Ixi. Eu vou fazer com essa caneta azul aqui mesmo. É uma passagem estreita. Fazer uma passagem estreita aqui. Então, vou desenhar aqui rapidinho para não me esquecer. Fazer uma passagem estreita que o jogador tem que... Opa, ixi, fiz tudo errado, ó. Um espinho em cima tanto faz, né? Porque não estoura o balão, qualquer coisa estoura o balão, não precisa ser espinho. Então faz uma passagem estreitazinha aqui que o jogador tem que atravessar. Pega uma velocidade aqui no começo. Só que isso aqui eu tô desenhando tudo doido que eu tô desenhando olhando pra câmera. Mas enfim, é uma passagem estreita, né? Algo que considera isso aqui, eu tinha esquecido esse nível. A outra é um nível subindo. Nível subindo aqui. Não tô querendo fazer um Getting Over It que se você você cai reto pra baixo, por favor, não. Por favor, acho que esse jogo não combina com isso. Isso aqui é uma passagem por cima, uma aterrissagem aqui e tudo vai ser calibrado quando for pra engine. Assim que ele acordar, né? Assim que ele terminar de atualizar aqui os pacotes para eu poder instalar. E é isso. Level Design. E vamos instalar nada menos que o Android Studio. É isso. Eu não sabia que essa era uma das etapas para rodar, né? Para rodar, enfim, a parte do mobile. Estou aprendendo hoje. Pois é, Android Studio.
sobre o pressentimento que eu tava sobre gerar a versão de Linux, né? Tem um bug específico do Godot da Steam. Eu nem lembro porque que eu tava usando o Godot da Steam, acho que era alguma coisa com configuração. Eu realmente não lembro o motivo, mas eu comecei, né? Acho que era o versionamento, alguma coisa assim, mas por que eu faria isso? Se eu não quero ficar atualizando a versão o tempo todo? Eu realmente não sei porque eu fiz isso. Mas agora eu encontrei um bug específico da versão de Steam, que é na hora de importar JVM. É assim, vou resumir aqui o processo. Para você gerar o arquivo de mobile, né? Para você gerar o APK, você precisa instalar o JDK, certo? Que é o Java Development Kit, e o SDK do Android, certo? JDK você faz isso usando um processo lá, que é aquele que eu demorei um pouquinho para fazer, que faz o download, enfim. Vai lá e faz. E o outro é instalar o Android Studio. Fazer umas configurações dentro do próprio Android Studio, gerar alguns arquivos e colocar ele, cada um em sua respectiva pasta. E a pasta do JDK não presta nenhuma, todos que você colocar na versão da Steam do Godot vai dar erro. E é isso. Achei aqui um erro específico da versão da Steam. Troquei para a versão base, né? Finalmente. Isso a gente demora para abrir. Eu tô pensando aqui. Mas eu acho que agora que eu consegui rodar o APK. Lembrei porque que eu instalei a versão da Steam. É porque a versão da Steam tem esse ícone no iniciar. E eu não queria ter que instalar, colocar a pasta, eu não pensei na hora, eu queria fazer rápido, então eu instalei a versão da Steam só por causa disso. E pelo contadorzinho de hora. E ela quase bugou tudo. E ela é super lenta para inicializar, junto com o processo que tem que inicializar a Steam junto. Não siga meu exemplo. Não use a versão da Steam. Essa aqui é muito legal, inclusive ela inicializa rapidinho. E por cima de tudo, ela deixa abrir 2 instâncias de uma vez só. Ó, se eu quiser chegar aqui e de repente, sei lá, se eu não me engano, né, ainda não tinha testado isso. Aqui, ó, Engine é só esse negocinho aqui de nada, você clica, pá, toma, mais outro editor, do nada. Ó, tem um aqui e outro aqui é bom pra abrir 2 projetos de uma vez, a versão da Steam não deixa isso. O que eu tô pensando? Sabe, já tinha várias vezes que eu tinha cogitado trocar só por causa desse negócio de poder abrir 2 instâncias fácil, né? Mas esse bug foi o fim. Foi o fim. É isso. Acabou. Versão da Steam. Você me ajudou muito, mas acabou. Não tem como. Impossível. O negócio travou tudo. É uma caixinha aqui nas permissões do export. Era só isso. Deu certo. Sucesso. Quer dizer, ainda não testei, né? Eu acho que vai dar certo. Ok, estamos aqui de um ponto de vista um pouquinho diferente para esse vídeo aqui. Depois de, acho que foram 3 horas tentando fazer rodar, eu consegui fazer a exportação do aplicativo, né? Eu consegui gerar o APK. Não sei se dá pra ver pela câmera, agora que eu tô vendo aqui pelo reflexo, não sei se dá pra ver. Mas isso aqui, ele tá... Ó, ele tá conseguindo pegar o movimento. E o resto do jogo já tá pronto pra isso, né? Ele já tá pronto pra considerar a aceleração pra cá e pra cá, né? Então vou fazer isso utilizando esse movimento daqui, que é o gravitacional. Infelizmente não dá pra ver, esse aplicativo é muito legal. Isso aqui é uma demo. Outra, já é a 3ª demo que eu uso pra esse projeto. Sim. Elas ajudam muito, nossa, elas fazem uns negócios assim incríveis. Depois eu resolvi um bug específico da Steam com o Godot. Não use a versão da Steam. Porque, tipo, é lenta, é toda travada, é só pra facilitar, né? Pra divulgar, mas não, sabe, não. Depois desse bug, nunca mais.
O pessoal fala, né? Ah, eu quero contadorzinho de horas, eu tenho contadorzinho de horas da China. Enfim, isso aqui pra mim é duplamente incrível. Primeiro porque ele consegue acessar as permissões sem muitas, sabe, muitos problemas, ele consegue acessar bem de boas permissões, da mesma forma que eu vou fazer com o microfone, certo? E segundo, porque eu consegui gerar o APK a partir do Godot. E não é um processo exatamente fácil. Não sei se é porque eu estou fazendo. Não, assim, não é fácil e ponto. Não é fácil. Você tem que fazer a parte. Você tem que instalar o JDK e o SDK, que se é demorado, porque é o Android Studio, é demorado. O JDK demorou um pouquinho também. Na verdade, por incrível que pareça, demorou mais que o Android Studio. Tem que saber fazer as atualizações, você tem que ler aprender como é que funciona o menu. Eu tive que pegar a versão ligeiramente diferente que estava no site. O site ensinava você a instalar na versão 34, estava na versão 35. Tive que dar uma olhadinha assim. Então isso tudo foi um processo assim extremamente trabalhoso. Não foi difícil, eu não diria que foi um processo difícil, mas foi um processo um pouquinho demorado e um pouquinho. Tô maravilhado com isso. Não dá pra ver, não dá pra ver, mas tem dois dadinhos aqui que você consegue ver, tipo, as duas faces dele. Pega a bússola do celular. É, o acelerômetro, o giroscópio, o magnetômetro e a gravidade. Gravidade. Como eu já tinha visto isso antes, eu vou. é, eu vou. Eu vou. Como eu já tinha visto antes, eu não vou pegar o giroscópio, né? É bom já saber um pouquinho os termos. Nem o acelerômetro. Eu vou pegar só análise de gravidade, né? Isso aqui, eu vou pegar o eixo X e o Y da gravidade do celular e usar isso pra usar ele de volante. Pra fazer ele de volante. E é isso. Eu acho que agora deu bom. Eu acho que finalmente pegou a última peça que encaixava, né? As duas. De uma vez só, né? O controle do gravitômetro, que é óbvio que eu não ia poder fazer isso no meu PC, né? Isso aqui é a parte onde o bom senso me diria para fazer utilizando só os tecladinhos e coisa, mas o bom senso não falou hoje. Felizmente o bom senso não falou. Hoje aqui foi um projeto completamente ambicioso, assim, totalmente fora, assim, da saída fácil, que seria pegar o tecladinho esquerda, direita e dizer, é isso. Eu pretendo fazer a meta completa de acessibilidade. Novamente, impressionante. Vou fazer aqui pra frente para não ficar ah, bastante satisfeito novamente com isso. Essa parte é exatamente como eu me lembro de desenvolver para Android, sabia? Não, já tem um tempinho que eu não faço aplicativo para Android, mas o processo é exatamente como eu lembrava, sabe? Um monte de coisa para ler, documentação, aceitar, instalar Android Studio, fazer as coisinhas, rodar, mas quando você vê rodando, não tem como não, sabe? Não tem como não ficar maravilhado com um negócio desse. Eu vou dar uma estudadinha aqui, né? Novamente, né? Engenharia reversa. Eu vou basicamente, assim, explicando aqui o meu processo de. Deixa eu ver se consigo focar aqui a câmera. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Oh, consegui. Pronto. Isso aqui tem variáveis, considerando o eixo x, y e z, de quatro. Eu não vou nem mexer tanto para não bagunçar o foco. De quatro fatores: o acelerador, gravidade, magnetômetro e giroscópio. Magnetômetro é a bússola, acelerômetro é isso aqui, né? Que eu não vou usar, não é o Nintendo Wii para fazer isso aqui. Gravidade e o giroscópio, se eu não me engano, era o que o pessoal pensava em usar, mas ele vê, tipo, a velocidade de giro, não a posição. Então, para pegar a posição, eu não vou utilizar o que seria intuitivo, né? Geralmente as pessoas associam isso ao giroscópio.
e sim é um sensor de gravidade para ver se ele está pendendo para um lado ou para o outro. E por último, integrar isso, né? Ver como é que funciona, pegar os nodes, pegar os scripts, ehm, debugar isso de alguma forma, né? Acho que não tem muita margem para debug aqui não, viu? Eu acho que eu vou só olhar, vou ver aqui, quando ele faz assim, ele foi para a direita, assim, ele foi para a esquerda, colocar isso no controle do jogo, torcer para dar certo com o microfone do celular, que eu tô, sabe, botando pouquíssima fé nisso funcionar de primeira. Vamos deixar bem claro, vai funcionar. Vai funcionar. Não é já deu tudo certo aqui que tinha pra dar. Então, essa não é nessa etapa que vai dar errado. Mas dar certo de primeira, eu não tô acreditando tanto nisso. Eu acho que o microfone daqui e o daqui, pra ser igual, improvável. Mas com as alterações que eu fiz, né, a mediana, aquelas observações que eu fiz na parte anterior do projeto, há uma esperança de funcionar de primeira. Há uma esperança de eu simplesmente integrar isso aqui com o arquivo do jogo, né? E simplesmente está pronto para mostrar. Aí eu faço os níveis que eu desenhei aqui no meu caderninho, enquanto eu esperava 2 horas para instalar o Java. Pego todos esses níveis aqui muito bonitinhos, coloco no jogo e acabou. Essa é a Gen 2025. Eu acho que o caminho vai ser esse. E é isso aí. Atualizações controlísticas, gravitacionísticas e giroscopísticas e mobile, acima de tudo mobile, sabe? O que eu acho mais incrível disso é que depois de eu ver o meu celular fazer os negócios aqui, controlar, fazer usando a engine, usando Godot, usando a API, usando tudo, o que eu tô mais impressionado é de conseguir gerar um APK a partir de um arquivo assim, totalmente normal. Não tá adaptado, não tem nenhum, sabe? Nada. É só uma câmera e ele exporta. E 2 horas de chave. Isso aí. Ok. Voltamos novamente com atualizações. Deixa eu colocar meu fone aqui pra ficar melhor o som. Voltamos novamente com atualizações aqui do projeto. E aparentemente a profecia se cumpriu. Não funcionou de primeiro o microfone. Mas eu fiquei impressionado que funcionou o gravitômetro de primeira. Ficou um pouquinho sensível, né? Opa, está espelhado. Nossa, tô bugando aqui com esse negócio espelhado. Eu criando pro lado, aí ele vai pro outro. Mas o microfone, ele não funcionou. Não funcionou, não sei. Eu tive esse problema, assim, lá nos primeiros dias, com o próprio Godot, na verdade. É, o input, assim, não tá parecendo que ele tá. Não tá parecendo que. Deixa eu fechar aqui, senão eu vou ficar olhando. Não tá parecendo que ele não tá captando input. Não tá parecendo tipo que é um negócio de ruído, não. Parece só que ele não tá pegando som. O que é estranho. Muito estranho. Eu vou tentar exportar o projeto das faixas de áudio pro celular. Vou tentar colocar analisador de áudio, ver se eu não tô deixando ele muito tempo de fora. Eu acho que o caminho é esse. Agora que eu aprendi a exportar coisa para celular, eu quero exportar tudo. Vou mandar todos os arquivos que eu peguei até agora, eu vou colocar ele para celular. Mas eu acho que a solução no momento é essa. É pegar aquele analisador das faixas de áudio, colocar no celular e ver como é que ele tá percebendo as faixas de som, ver como é que tá. E outra que eu pensei agora é pegar esse fone e colocar aqui na entradinha, ver se não é algo assim.
mas tá com cara de ser simplesmente ele não pegando input. O Android negando autorização pra mim, ou algo assim. O que é inesperado, assim. Eu não vou dizer que é estranho, porque é compreensível que ele entregue de bandeja a autorização do gravitômetro e não entregue a autorização do microfone, que é muito mais sensível, né? Eu tem cara disso, sabe? Tem uma carinha de autorização nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que pode ser só as diferenças, ou então um monte de coisa que eu taquei lá pra diferenciar o som da voz do som do sopro. Na hora que eu passei pro celular, deu prego. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir muito em breve. É isso, mas satisfeito que rodou assim. Assim, agora que eu vi. Eu tô feliz de ver meu jogo rodando no celular. Vou deixar bem claro, eu tô bastante feliz de ver, especialmente a parte do sensor de movimento. A parte do sensor de movimento funcionando assim de primeira, eu acho, assim, é incrível, é fantástico. Mas quando nada supera o choque de eu rodar meu primeiro APK aqui. Do Godot pra cá, assim, quando eu vi rodando a primeira vez, eu nem acreditei. Isso aqui eu já acredito. Eu já. Minha fé no exportador, no Java, junto com o GDScript, junto com o Godot, está renovada, então acho que eu acredito sim. Mas o primeiro, quando eu coloquei pra rodar, foi que nem quando eu captei o som, né, da primeira vez. Eu nem acreditava. Eu vou dar uma olhadinha e acho que vamos descobrir o que é isso. Se concretizou aqui. Observe que isso aqui é o analisador de espectro. Eu tô olhando aqui, você, ó, olha a gambiarra, parte 4. Se você observar neste vídeo aqui que eu tô fazendo da tela, olha a gambiarra. Meu Deus, olha a situação. Aqui você vê que ele tá funcionando. Esse é o aplicativo, exatamente o mesmo aplicativo que eu botei no meu celular. Só que o celular ele não deixa. Então, eu tinha até mencionado isso. Na verdade, a questão é que ver ele acessar o acelerômetro, os medidores de aceleração do celular, né, e giroscópio, sem autorização, me deixou empolgado. Ver ele pegar todas as partes, todos os componentes sem exigir uma autorização a mais, eu, como é que se diz? É, eu olhei para aquele e disse, óbvio que ele vai deixar eu acessar o celular. Mas eu estava enganado. Ou o microfone, né? Acessar o microfone. Mas eu estava enganado, redondamente enganado. Ele não deixa eu acessar o microfone de cara, assim, de bandeja. Eu tô vendo um negócio aqui. Talvez, se eu der uma permissão pro app, configurações de app não usados, permitido. É, era como eu disse, né? A experiência Android, tal qual eu lembro dela. Eu vou ter que gerenciar as permissões disso. E eu não sei quão bem documentado é isso no Godot. Eu não sei quão bem documentado. Eu não sei se essa versão tá. Tipo, imagina se eu tiver que reverter pra 3.5 agora. Eu fiquei bem surpreso que o export do Godot 4 funcionou de primeira. Eu acho que eu mencionei antes, alguns vídeos atrás, que eu tive umas experiências negativas exportando pra versão web. Que em tese é mais. Bom, em tese não. É mais fácil. É mais fácil. Eu não tive que baixar o Java pra exportar a versão web. Foi fácil de fazer. Só não funcionou. Por 2 patches. Assim que saiu o Godot 4, eu tive esse problemão. Ficou do 4.0 até o 4.1 sem versão web dos meus jogos. Então. Então. Autorizações. Vamos ver. Vamos pedir, por favor, para o Android liberar o microfone para o joguinho. E se der certo,
eu espero que dê certo, assim, realmente tá quase lá. Tá faltando só isso pra dar prego no sistema de sensibilidade que eu coloquei. Eu tenho certeza que isso vai dar, não vai dar certo de primeira. Mas liberando a parte das permissões, o jogo vai estar realmente, do ponto de vista técnico, ele já vai estar praticamente pronto. Do ponto de vista assim de controle de input, controle, acesso, exportação de arquivo, vai ser só uma questão de refinamento até entrega. Então, ver isso da permissão, eu ia ficar assim. Eu acho que vai. Lógico, eu tô animado com isso, né? Mas eu não vou mentir, eu ia ficar um pouquinho decepcionado se o negócio fosse tão longe pra parar justamente na parte de autorização, sabe? É uma coisa tão. Tipo, falhou porque eu não acessei o giroscópio, falhou porque eu não consegui exportar, falhou porque eu não consegui fazer isso, falhou porque eu não consegui registrar o microfone, falhou porque é isso, falhou porque é aquilo. Tem muitas etapas desse projeto que eu, sabe, nada de boa. Em vários momentos eu falei, se não der certo o microfone, não deu, se não der certo, mas se não der certo a permissão, nossa, se não der certo a permissão eu vou ficar muito chateado. É isso. Valeu. Pois é, eu verifiquei aqui, rapidinho nos resultados, né, nos fóruns, eu vi que realmente um problema de permissão do Android número 11. Então, no Android 11 a gente tem essa questão da permissão, que se você acessar o microfone ou a câmera ou qualquer coisa sem pedir permissão antes, óbvio, né? Faz sentido. Ele vai lançar uma exceção e parece que vai travar, ele não permite mais. Então tem que fazer de alguma forma que ele permita isso. E convenientemente eu tenho um celular mais antigo que não tem Android 11, então talvez eu possa usar ele. Na verdade acho que vai ser só isso mesmo. Vou tentar rodar o jogo nele, é uma das alternativas, e outra console fazer um ajuste na permissão, né? Fazer a parte da permissão. Amanhã as apresentações começam às 5, né? Então eu acho que eu tenho tempo para resolver isso. Colocar a parte da permissão, certo? Só falta isso para resolver export, né, pro celular. Quando exportar no celular, ver se os ajustes finos que eu fiz no microfone no PC funcionam no celular. Porque, assim, só vou ter que fazer outros ajustes e no pior dos casos eu cancelo toda aquela parte de análise da mediana, né? Eu pego só o input bruto, né? Se observo se eu estou com uma faixa de frequência acima daquele volume nos últimos 5 frames e considero isso como um sopro. Vai considerar um sopro do mesmo jeito que vai considerar um prego caindo no chão, um prato quebrando, é tudo igual, mas tá ótimo. Mas vai pegar no celular, independente do microfone. Os levels já estão feitos, né, em teoria, na parte mais ajustar eles, fazer uns ajustes bonitinhos assim pra realmente testar o limite, né, do jogador, fazer um negocinho com base no negócio, sem virar um rage game, claro, né, esse aí realmente não tem muita margem para transformar num rage game. Por favor, tipo 5 segundos disso a pessoa já odiar, desinstalar, me xingar, dar 0 estrelas. Então não tenho isso, né. A parte da permissão tem um scriptzinho, essa é a questão, tem um scriptzinho aqui que ele diz que vai, eu tô vendo agora que é de 2019. O fórum que eu tô olhando é de 2019, as atualizações, então desde 2019 eles não resolveram isso, será? É um mistério, não é mesmo? É um mistério. Mas se o script de 2019 me salvar, ele me salvou, parece que ele vai, entendeu? Não é uma coisa assim que eu digo, será? É uma questão bem que é o problema que eu tô tendo agora, né? Mas eu acho que vai dar certo. Isso aqui
como eu falei, né, eu aceito que dê problema em muitas etapas, mas essa aqui simplesmente é ridículo, né? É ridículo fazer tudo, né? Você faz o negócio funcionar, inteligência artificial, conecta ele com um satélite da NASA, faz o negócio tudo funcionar, pra no final não funcionar porque, sei lá, porque a sua versão do Android não é compatível com o satélite, que o Android 11 não tem esse suporte para satélites, só 9. É isso aí. Updates permissionísticos muito em breve, muito em breve. É feio o código, viu? Vou dizendo, não é bonito não.